Boa tarde, pessoal. E aí, como vocês estão? Vamos lá, mais uma aula de história, né? Dessa semana. Na aula passada, eu havia pedido para vocês responderem as três primeiras questões da página 55. Pois bem, agora nós vamos fazer a correção dessas três questões, né? E discutir um pouquinho sobre cada uma delas, ok? Então, vamos lá. Abra o seu livro aí na página 55 e acompanhe comigo. Na primeira questão, dizia o seguinte: alguns princípios do iluminismo opunham-se à sociedade do antigo regime. Explique as contradições entre as ideias iluministas e a sociedade europeia do século XVIII, certo? Então, nessa questão, a gente ia colocar o quê? Explicar as contradições entre as ideias iluministas e a sociedade europeia do século XVIII. Como proposta de resposta, nós temos aqui, né, do livro, né? A sociedade do antigo regime, que é a sociedade europeia do século XVIII, que era do antigo regime, era estamental. O que é isso? Ela tinha divisões de classes sociais, né, bem definidas. Quem era pobre não via ser rico, quem era rico não passava a ser pobre, era bem estigmatizada, era bem separada. E a posição social das pessoas era determinada pela sua origem. Nasceu rico, né? Se é de origem rica, vai morrer rico. É de origem pobre, vai morrer pobre. Ninguém ascendia, ninguém não tinha mobilidade social. Por isso que se chamava uma sociedade estamental, era cheia de estamentos, estatizadas, né? Cada classe social no seu lugar. Os iluministas eram contrários aos privilégios da nobreza e defendiam que a riqueza deveria ser decorrência do trabalho e não de privilégios. Ou seja, para os iluministas, né, que é o que a pergunta requer de nós aqui, eles defendiam o seguinte, né, que não tem esse negócio da pessoa nascer pobre e morrer pobre, não. Você podia nascer pobre, mas se você trabalhasse, decorrência do trabalho, se você trabalhasse, né, ganhasse, conquistasse, né, um espaço, conquistasse aí os seus bens materiais, você poderia vir a crescer, a ascender na sociedade, né? E isso deveria ser decorrente do trabalho, do seu esforço pessoal, e não de privilégios, certo? Então, essas são as possíveis respostas que vocês tirem as conclusões de vocês, ok? Aí aqui, na segunda questão, diz, sintetize o que foi o liberalismo econômico. Aí, como resposta aqui no livro, nós temos, os teóricos liberais defendiam o fim da intervenção do Estado na economia. A doutrina liberal é a base dos Estados modernos atuais. Então, aqui a proposta de resposta. Não que tem que estar igual a essa, entendam, pelo amor de Deus, nem que tem que estar igual a essa. Tem que estar baseada nessas respostas. Então, vocês fazem a resposta de vocês, em cima dessa daí, ok? O importante é que vocês tenham quebrado a cabeça para fazer, tenham tido aquele trabalho de buscar, de formar a resposta de vocês. Tá? O mais importante não é que esteja certo ou errado, é que vocês foram buscar as respostas, ok? Então, o que é que diz aqui sobre os teóricos liberais defendiam o fim da intervenção do Estado na economia? Porque no antigo regime, certo? Que é a Sociedade Europeia do século XVIII, antes do iluminismo, o Estado era quem controlava a economia. Então, quem dizia o preço das coisas e determinava por quanto seria vendido era o Estado. Isso é uma prática comum de um sistema chamado de mercantilismo, certo? Que não é o que nós vivemos hoje. Né? Hoje nós vivemos sobre o capitalismo, né? Que é diferente, certo? E o liberalismo também, que é a terceira questão, que a gente vai responder sobre isso, ok? Então, essa intervenção do Estado, a doutrina liberal, certo? A doutrina liberal, ela bania essa intervenção do Estado. Era a própria economia que auto se regulava, certo? A resposta, resumidamente, quer dizer isso. Terceiro, era comum entre os filósofos iluministas recorrer à ideia de liberdade para elaborar suas teorias.
Eles pregavam a liberdade em relação a quê? Responda referindo-se à liberdade nas esferas individual e social. Então, aqui, como proposta de resposta, tem. No plano individual, os iluministas referem-se ao direito que cada pessoa deve ter de expressar seu pensamento, sua religião e suas posições políticas. Está bem claro isso aqui, né? Individualmente, a gente tem o nosso direito a se expressar. É aquilo que Diderot, aliás, Diderot não, Voltaire, né, falava, né? Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até o fim o direito de você dizer. Então, é a liberdade de expressão, a liberdade das pessoas, isso é a liberdade individual. Mas no plano social, no todo, como era essa liberdade que os iluministas pensavam? No plano social, o poder torna-se livre do direito divino, que legitimava o poder dos reis, e passa a originar-se do contrato social entre os cidadãos. Quer dizer, antes, os governantes eram reis porque eles nasceram de origem, aí voltando aqui, né, aquilo que a gente falou na primeira questão, a origem de grandeza, de nobreza. Nasceu na nobreza, tem que ser nobre. Então, já nasceu predestinado para governar. Isso aí, os iluministas abominavam isso aí. Eles achavam que isso aí estava errado. Não tinha nada a ver, né? Então, esse poder de governar deveria originar-se do contrato entre as pessoas, ou seja, de você escolher seus governantes, das pessoas, da camada da população escolher seus governantes. Não a pessoa ser rei, né, por conta própria ou por passar de pai para filho, porque aquela família foi predestinada a governar. Não. Né? Então, o iluminismo, eles pensavam já nisso aí, nessa questão da democracia, de você poder escolher quem vai lhe governar. Ok? Espero ter ajudado. Para finalizar, né, a gente lembrando que dos 3 assuntos desse capítulo, nós estamos vendo o primeiro, que é iluminismo. Eu vou pedir a vocês, né, vou deixar um link, né, de uma enquete, de um questionário, né, de um teste, para vocês responderem, para mim ter um respaldo das notas de vocês, tá? E até porque, por saber quem também está participando das aulas, porque está um pouquinho meio confuso isso aí. Então, vocês vão fazer, é um questionário do Google mesmo, vocês vão acessar pelo celular de vocês, bem fácil. No celular mesmo, vocês respondem essas questões. Agora, sejam fiéis, né? Pode pegar o livro, tudinho, e não tem problema, mas que vocês façam por vocês mesmos, tá? E me envie, é só enviar que vai chegar aqui para mim. Bem fácil, vocês vão ver. Pelo link lá, vocês, né, colocam o nome direitinho, a série, e aí a gente vai analisando as respostas de vocês. Isso é muito bom. Lembrando que esse questionário é sobre os 2 assuntos que nós vimos anteriormente. A Revolução Gloriosa e Puritana, certo? E a Revolução Industrial. Ainda não é desse assunto. Posteriormente, nós faremos desse assunto que nós estamos explicando. É só para mim ver a questão, né, de como vocês... para ter um feedback, para ter uma resposta de como vocês entenderam aquele assunto, ok? Tchau, tchau, e até a próxima aula.